que isso faz parte dos próximos documentários, porque eles foram 2 vezes para a Antártica fazer essas expedições. O que outras fotos da internet mostram é que existiam construções, sim, na Antártica. Então, aí a gente já começa a juntar essas ideias. Então, não existia gelo, existiam construções, existiam gente, existia tecnologia lá para alimentar todo mundo. E agora a gente vai passar por um outro reino. Adoro esse reino. É o reino que a gente chamou do Reino das Terras de Baixo. Isso, gente, fica do lado oposto do Reino do Sul, porque nós estamos falando de dimensões gigantescas, completamente gigantescas, de ligações muito extremas. Nós partimos, então, da Antártica e nós vamos para o Amazonas, na cabeça do cachorro, aqui nessa região, na região de São Gabriel da Cachoeira, praticamente na Colômbia, onde se formou o termo Terras de Baixo, ou onde era conhecido pelo Jardim do Éden. Né? Aí tem que assistir a live do Elton de novo. De Otávio Reis. Então, dentro desse reino de São Gabriel da Cachoeira, que fica no coração esquerdo da Amazônia, que é uma planície, a gente vai se surpreender, até com grande interesse internacional nessa área, não sei porquê, mas veja só, neste lugar existem torres que até hoje são de ouro. E eles sabem, gente, toda a Amazônia, eles já passaram radar em tudo. Eles sabem onde tem ouro, eles sabem onde tem nióbio, que eles adoram nióbio. As maiores minas de nióbio do mundo estão em São Gabriel da Cachoeira, nos seus grandes lagos. E este lugar possui uma grande fortificação, da fortificação de São Gabriel, que, na verdade, é uma grande laje, que ele é exatamente igual ao Forte de Copacabana. Gente, deixa eu voltar só para vocês entenderem que essa é um grande quebra-cabeça. Eu estou falando da Amazônia, de São Gabriel da Cachoeira. Isso dista pelo menos 3.500 quilômetros do Rio de Janeiro. Neste lugar, exatamente muito parecido. Vão pesquisar sobre São Gabriel da Cachoeira, vocês vão ver um lugar mágico, bonito, praias de areia quando o rio baixa, fascinante, neste lugar que é cheio de minério e ouro. Presta atenção no bem da Amazônia que eles querem. Neste lugar de ouro, eles faziam pelas pesquisas, eles têm aí objetos, artefatos para o prolongamento da vida, porque o ouro ele é muito importante para o prolongamento da vida, porque os árabes, os Emirados Árabes Unidos são reinos. Dubai é uma concessão para você construir no reino, entendeu? Isso. Mas os Emirados pode ter reino. Areia pode ter reino, mas quando é floresta não pode ter reino. Aí os Emirados, eles usam ouro para prolongamento da vida, porque eles sabem. Os chineses usam ouro para o prolongamento da vida. Os faraós usam ouro para o prolongamento. Mas o Brasil não. Toda essa riqueza que está em São Gabriel da Cachoeira, junto com o nióbio, ela diz assim, não mexe com isso não, desenvolve isso aí não. Sabe por quê? Não interessa. Não interessa, porque eles vão roubar inscrições. Em 2012, essa pedra não existe mais, porque ela foi roubada. Estou dizendo para vocês, saiu uma reportagem. Você pode fazer que não é fake news. Vocês vão lá, vocês vão ver petroglifos roubados em 2012. Eles arrancaram a pedra. Não interessa essas linhas aqui que vão indicar o lugar de Ratanabá. Não interessa nada. Eles roubaram isso aí. Simplesmente apareceu o rio, não tinha mais nada no dia seguinte. E agora, eu fiquei super feliz que em junho do ano passado, pesquisadores da Faculdade do Amazonas foram a São Gabriel da Cachoeira e encontraram centenas, eles dizem que são 500 quilos de cerâmica que está em São Gabriel da Cachoeira, que eles consideram como patrimônio. Quando a gente lembra de cacarecos que eles recolhem, eu já ouvi essa expressão em algum lugar, de sítios arqueológicos,
Me faz lembrar a live do presidente de Dáquila, quando ele vai lá, mostra, fotografa todos os artefatos de ouro que estavam no Forte Príncipe da Beira e que foram desaparecidos dentro de IFAM. E agora, esses equipe de pesquisadores encontram centenas de objetos e entregam para o IFAM. Sei que vou ver isso, sei que vou ver. Beleza. Cacarecos então, novamente. Cacareco, tô ligada nessa história. Então, São Gabriel tem provas, tem petroglifos, tem inscrições, tem pedra. Quem é o homem que mais procura pedra, inscrição em pedra do mundo? Pois é, não é o presidente de Dáquila? Pois ele vai lá e vai em cima do forte, em cima desse forte aqui, que está nesta cidade, só que é um forte que vai submergir nas águas, exatamente igual ao forte de Copacabana. Que por acaso você não tem acesso aos túneis, mas o exército tem. Todos os fortes no Brasil são protegidos e selados pelo exército. Não se acessa aos túneis, como não se acessa aos túneis que tem debaixo de São Paulo, como que tinha no Teatro Municipal, como a gente vai conseguir acessar túneis exatamente iguais em Baalbek, no Líbano, que agora não dá mais para visitar, enquanto isso está meio perigoso. Mas lá você consegue ver as fotos, mas do Teatro Municipal você não consegue mais ver as fotos desses túneis que tem por debaixo da cidade de São Paulo, no Pátio de São Paulo, onde começa São Paulo, onde do Vale do Anhangabaú. Tudo isso aí são riquezas do Brasil que estão ocultas. Então, nós estamos falando aí de um lugar riquíssimo que o governo brasileiro sabe que são as terras de ouro, que são as terras de nióbio, que tem petroglifos, que tem história e que tem lendas. Abrir o caminho dos reinos. Nióbio, que tem petroglifos, que tem história e que tem lendas. Que tem lendas que dizem, até o próprio Sebastião Salgado diz o seguinte, que essas terras de São Gabriel, vou até pegar aqui, o que Sebastião Salgado, bem, ele tirou muitas fotos, ele resolveram colocar ele na França, fica assim, fica aqui, querido, te dou um apartamento de frente para o Sena, mas fica por aqui, fotografa mais não. Aí ele diz o seguinte, os Yanomami olham para as montanhas e veem a morada de seus deuses. Eles protegem a natureza com o seu estilo de vida de respeito a tudo que é vivo na floresta. E ele também fala que lendas são as histórias que nós vamos pesquisar e que depois elas são exatamente comprovadas com as pesquisas. Ele está dizendo para nós, lendas são histórias. Nós chamamos, o governo do Castro resolveu chamar de lenda. Elas são as histórias dos seus povos. Bora lá. Bom, se o presidente Dáquila pode fazer uma denúncia, eu também posso. Meu, roubaram esse... Eu fico, porque adoro esse reino e me roubam as pedras de lá. Menina do céu. Agora vamos para o Reino do Leste. O Reino do Leste, ele foi apelidado por esse lado, porque já está se prevendo aquela alteração da anomalia da inversão dos polos magnéticos, né? Então, como já tem muitos estudos aí falando de Dáquila, para onde vai o polo norte da Terra? Para quem não conhece, aí tem até a live sobre o Polário, de um monumento que foi construído, um monumento científico, onde mostra para onde vai esse polo, através das pesquisas do presidente de Dáquila, para na frente de Fortaleza, e o leste, hoje, que será amanhã, né? Hoje está no oeste, onde as lendas dizem que a luz toca o chão. Então, pesquisando sobre esse lugar, há relatos também que apareciam pessoas entre as brumas de vulcões e geysers que ajudavam a população no que eu consegui traduzir como hidromel. Mas dizem que isso prolongava a vida das pessoas, é conhecida como a terra dos duendes. Rapaz, um negócio mágico de brumas, das brumas de Havalon. Então era assim que era mesmo? Será que era em quais outros lugares que tinha essas brumas onde apareciam essas pessoas? Não se sabe muito sobre esses lugares, mas as pedras estão lá, as construções estão lá.
Então, existe a cidade perdida de Santa Marta, que está encontrada agora, né? Porque tem as fotos dela. Mas são construções megalíticas no alto. Esta cidade de Santa Marta é considerada como um farol para os navegantes, porque é uma altitude de 5.700 metros. Gente, não sei se vocês já andaram pela Colômbia, em Bogotá, o negócio com 3.700 metros, você não consegue carregar um pedrisco. Eu quero ver fazer isso nessa altitude. Então, existem construções altíssimas que servem como farol para os navegantes. Talvez seja por isso que eles dizem que a luz toca o chão, que ali era um ponto de referência para essa iluminação. E existem também muitos, são mais de 500 megalitos com formas humanas, mostrando e com inscrições também. Tudo um grande tabuleiro em pedras a ser descoberto. E um outro lugar muito caro à TVCH é um dos reinos mais maravilhosos e brilhantes que existiu na Terra, o Reino das Pedras Mágicas, onde a lenda diz que as pessoas que tinham de bom coração conseguiam algumas pedras e poderiam voar. Rapaz, adoro essa parte, adoro. Mas estudando também nesse centro de Minas Gerais. Por quê? Porque Minas Gerais sempre foi conhecido, porque dessas Minas Gerais, todo o estoque saiu daqui, que foi para a Espanha, que foi para Portugal, que foi para a Inglaterra, né? Esse Reino Unido, a coroa. Eu adoro, porque assim, nos anos 80, entre 70 e 80, o Brasil deu de presente para a rainha da Inglaterra uma tiara e uma coroa preferida da rainha Elizabeth, que era de esmeraldas. Menino, aí não teve escândalo nenhum, pôde dar a coroa, teve escândalo nenhum, ela passou pela fronteira, ela ficou tudo certinho. Quando vem das Emirados para cá, um colarzinho safado de brilhante, dá maior rebu, né? Adoro! Bem, esse reino das pedras mágicas, que são as pedras mais preciosas que a gente tem, que é uma grande chapada de pedra, ele, pelo que, como diz assim, há pedras que fazem voar. Na verdade, estudando tudo isso, estudando magnetismo, densidade, pressão e luz, o MDPL, que a TVCH transmite, é uma possibilidade que estas pedras anulem esse mecanismo de MDPL, porque talvez anulasse o efeito do deutério, que é um isótopo de hidrogênio. Vocês vão entender um pouco a relação de tudo isso. O envelhecimento humano, ele não é um envelhecimento, ele é uma oxidação. E ele é feito a partir do deutério que tem na água que a gente ingere. Então, recomendo aí, se puder pôr o link da Valéria, que vende os Plock-Block, que são bloquinhos que anulam esse deutério da água, excepcional para você pôr, porque é uma tecnologia. É um retângulo, um cubo que tem a proporção certa para anular o deutério da sua caixa d'água, da piscina, do copo d'água, do filtro que você usa, porque o deutério está ligado ao envelhecimento. Tanto que a Antártica é a maior reserva que tem sem deutério. E é por isso o interesse de que ninguém sobrevoa a Antártica, ninguém chega lá. Para chegar lá, você não vai passar pelo Estreito de Drake, coisa nenhuma, porque lá está o segredo da longevidade, que é desta água. E esta água, pelo que a gente pôde perceber por essas histórias, por essas informações que a gente conseguiu captar, essas pedras têm a capacidade de anular, de alguma forma, esse MDPL e também essa oxidação. Por isso, prolonga a vida. Está todo mundo atrás dessas pedras. E elas dizem também, né, que emite luz, por isso que ela brilhava, ela emite luz. Eu já tentei colocar essas pedras de todas as que eu já encontrei. Pessoal que mora em Minas, se vocês pegarem uma pedra, para que elas tenham a maior possibilidade, o que a gente sabe é quando a gente coloca pedras num vaso de bronze, num sino, vamos dizer assim, põe num sino e põe quando a luz do sol e a lua, quando o sol e a lua estão visíveis na abóbada celeste, nessa época de maio, agora, ela é excepcional para você fazer essa experiência,
porque o Sol e a Lua estão ao mesmo tempo. As pesquisas de Dacla indicam que a luz da Lua, ela não é emitida pelo Sol. Bom, Da Vinci já sabia disso, né? Porque ele falava, do Sol aqui não é. E essa era a maior questão de Da Vinci, assim, da onde que vem a luz da Lua? Porque tem uma banda de frequência. Se você põe um objeto na luz da Lua, ele esfria. No Sol, ele esquenta. Se fosse reflexo, não podia esfriar, porque é uma banda de frequência, ela não tem como esfriar. Só que a luz da Lua esfria. Quando você colocar, pessoal de BH, pessoal que adora pedra, coloquem as pedras que você tem dentro de um sino, põe ali o dia inteiro para tomar sol e lua, quando o sol e a lua estão presentes. Aí vocês vão ver se alguma delas brilha. Se vocês acharem que a pedra brilha, conta aqui nos comentários. Manda uma informação para a gente, se vocês descobriram que pedra é essa. Por quê? Porque são pedras ligadas a esse rejuvenescimento que tem essa capacidade de anular o deutério. Mas enquanto a gente não consegue, a gente fica super feliz da gente rejuvenescer também com o uso do Plock Block, né? Que é uma tecnologia através de um cubinho. Um adendo rapidinho. O Plock Block, eu vou colocar o telefone para vocês lá no grupo Ligados e Ligadas, tá? Eles não têm um site para vender o Plock Block, é através do WhatsApp, mas eu conheço o casal, a Valéria e o Edu, então eu coloco para vocês lá no nosso grupo depois que terminar a live. Podem ficar tranquilos. Você sabe que você me deu um gancho bom nesse negócio das pedras? Tem um cara que eu tô para conversar com ele que trabalha com pedras aqui em Campo Grande. E ele pesquisa sobre essa função vibratória das pedras. Inclusive, com bastante interesse nas pedras discoides. Eu vou perguntar para ele sobre esse negócio da pedra colocada em sincronicidade com a luz do sol e a luz da lua. Se ele tiver algum negócio interessante, num vaso de bronze, se ele tiver alguma informação interessante nesse aspecto, eu trago ele para uma live para conversar com vocês. Gente, aguentem aí que eu volto com essa informação no futuro e aí eu te conto, Isa. Beleza. Então, vamos partir para outro reino, um reino que eu adoro, que é o reino da alegria, né? Por que a gente chamou desse reino, que é o que diferencia os brasileiros? O brasileiro que sai daqui, vai para a Europa, sempre que morei na Europa, mamãe, quando ia, falava assim, mamãe, não traz muita roupa não, mas traz feijão, porque estou precisando comer de feijão. Por quê? A comida que tem no Brasil, principalmente nessa faixa litorânea, todos os vegetais, todas as plantações que a gente tem, que vai pegar todo o litoral brasileiro, vai passar pelo Planalto Central, descamba lá, vai até o Paraguai, pega um pedacinho só da Argentina e vai pegar até o Uruguai. Toda esta região possui plantas e alimentos que são diferentes, que causam um outro equilíbrio químico no nosso cérebro. Por isso causa essa sensação dessa alegria. Vamos chegar aqui, cai uma panela no chão, pá, todo mundo sai dançando, é uma alegria, e todo mundo conversa, todo mundo é amigo, tá tudo certo, né? Quando sai daqui, deixa de comer tudo isso, você vai ficando um pouquinho cabisbaixo, você acha que é falta de vitamina D? Não, é falta de feijão mesmo, né? Então, esse reino da alegria, ele também tem uma característica que foi descoberta também, baseado aqui em informações, em painéis, em gravuras, em antigas histórias, as histórias dos reinos, que eram aqueles que cantavam e encantavam, que possuíam um instrumento. E aí você vai voltar para a Grécia Antiga, para as lendas as histórias que instrumentos que eram dados dos deuses aos homens para que, ao cantarem, ao tocarem, ao vibrarem, cessavam as guerras. E essa vibração, ela passa por onde? Pela água. Então, estamos todos imersos. Quando você tem isso tocado à beira d'água, você consegue emanar essa frequência. Sensacional, porque você começa a juntar as histórias dos reinos do Brasil, a pesquisa, com o que tem no que eles falam, que é uma lenda das histórias da Grécia. Será mesmo? Mas o Partenon está lá, né? As estátuas de ouro foram roubadas, mas o Partenon eles não conseguiram roubar. Então, e esses instrumentos foram desenhados, instrumentos de sopro, instrumentos de corda, a harpa,
que aí me faz muito lembrar ao começo da live e afinados em 432 na frequência da Terra, na frequência original, no som de Pitágoras, naquilo que nos leva a um outro patamar. Então, eles já sabiam que o funk não ia dar certo. Eles sabiam que isso aí não ia dar certo. Por isso que eles já deram o instrumento correto. Mas a gente vai agora, acredita no GO e fica ouvindo funk. Vai ter guerra ou não vai ter guerra? Pois é. E aí... Essa questão da utilização dos instrumentos e da voz também está presente nas lendas atlânticas, né? Eu estava lendo um livro falando sobre a construções de pedra, inclusive, que eram feitas utilizando a vibração sonora. Havia uma sincronicidade que movia as pedras e então não só cessava guerras, como também movimentava objetos. É um ponto aí para se pensar. Eu adoro e aí você está falando que estava ligada à água, né? Essas lendas que eu li eram de Atlântida. Eu gosto muito quando Urandir fala como foram construídos todos esses reinos, todas essas catedrais, todos esses que hoje são catedrais, né? Mas com todos esses monumentos escalonados que a gente usa, que eles usaram 4 tecnologias: a tecnologia do sonora, a vibração, tecnologia da água, a vibração sonora, a energia escalar. Ai, menina, tá me escapando uma que está nesse livro aqui. São 4 tecnologias: a água, o som, escalar e a luz. São essas 4 tecnologias com que eles construíram tudo.